quarta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia 21 de setembro, a Igreja se alegra com a memória do apóstolo São Mateus. Mateus, que foi chamado, como acabamos de ouvir no Evangelho, em meio à sua profissão. Ele exercia uma profissão que não era muito benquista, entre os judeus, porque ele era cobrador de impostos. A coletoria de impostos, essa função, que era uma função mais romana do que dos judeus, os judeus não aceitavam isso com muita clareza, mas tinham que se submeter à autoridade romana e com isso então pagar os impostos, os tributos de César, E Jesus em vários momentos foi questionado sobre isso, Se paga ou não o tributo a César e coisa do tipo, Em outras passagens do Evangelho nós temos esse tipo de discurso. E os coletores, tinham assim uma péssima fama. Por quê? Porque eram, de algum modo, judeus, porém compactuavam com César, dando a César o que é de César, e não dando a Deus o que é de Deus, enfim, era uma confusão, e mais colaboravam do que com César, com Roma, porque havia, infelizmente, ainda hoje, de algum modo, um problema nos impostos, às vezes eram abusivos. Nós vivemos ainda recente aí coisas do tipo, esse ano e anos passados, e de repente Deus nos livre ainda para o futuro, impostos exagerados. Há quem diga que de janeiro a maio, tudo que nós recebemos financeiramente falando é para o governo, e dali para frente que a gente pode então contar com o dinheiro, enfim, muitos impostos também naquele tempo. E aos que cabia a função de coletar esses impostos, havia essa péssima fama, porque por vezes eram também, além de abusar do que já era do Império Romano, colocavam taxas extras, desvios, enfim, uma série de problemas morais que havia por detrás dessa função. E nosso Senhor vai passando por ali, vai chamar esse homem e ele prontamente responde ao chamado e oferece um banquete. Sai dali, Jesus chama, vem, segue-me, e dali foram para casa para comer, Que generosidade, que bondade. Mateus foi extraordinário nesse sentido. E o Papa Francisco, que inclusive tem como lema do seu pontificado essa passagem do Evangelho, São Beda, venerável, comentando esse Evangelho, vai dizer que Jesus, olhando com misericórdia, o escolheu, Miserando atque eligendo, diz a frase que o Papa escolheu, como lema do seu pontificado, Olhando com misericórdia, o escolheu, ou, traduzindo ainda de modo diferenciado, a misericórdia de Deus o escolheu. Essa é a verdade do Evangelho na festa de São Mateus, neste dia, um homem chamado por Cristo para fazer parte do grupo dos 12, que tomou consciência, sim, da sua vida, dos erros que provavelmente cometeu, mas dali para frente uma vida exemplar. Deixou escrito um Evangelho, o Evangelho segundo Mateus, que foi escrito inicialmente em arameu e depois em grego. É o Evangelho
o primeiro evangelho, né, que se tem nos 4 evangelistas que temos, e depois, por fim, viveu a sua vida no Oriente, provavelmente martirizado na terra da Pérsia. Eis que, olhando para esse evangelho, olhando para a festa de hoje, o Senhor nos recorda que o chamado de Deus exige correspondência. Não sei por onde você anda, né, na sua vida, o que tens feito, a quem tens entregue a tua vida. Agora, uma é a certeza, quando o Senhor olha para nós, Ele nos escolhe, nós precisamos ter a atitude de Mateus, deixar tudo, arrumar tudo, pedir perdão de tudo e seguir a Cristo para realmente nele encontrar a razão de ser da nossa vida, da nossa vocação. E por isso, quando nós temos certeza qual é o chamado de Deus para a nossa vida, a gente é feliz, nós nos alegramos. Como é lindo de ver, né, um casal feliz, um casal que entendeu, poxa, Deus nos chamou para o amor, para o matrimônio, e aí as consequências do matrimônio, os filhos, a vida em família, o progresso da sociedade que passa pela família. Olha que beleza, que alegria viver essa vocação. Como é bonito de ver, né, os sacerdotes, as religiosas, às vezes assim uma vida longa, com tantos sacrifícios, mais felizes. É bonito, né? Já tive experiências nesse sentido de conviver com padres que já têm longa data de sacerdócio aqui na paróquia, né? Para lembrar o padre Nildo, já no alto dos seus 49 anos de padre, quase 50, e essa alegria da vocação, da realização, poxa, de sempre se renovar, porque esse é o caminho. Se o Senhor nos chamou, não há motivo para tristeza. É preciso carregar muitas cruzes, sim, mas é a cruz de Cristo e Deus vai dando graça. É a vocação dos apóstolos que cai sobre nós também. O Senhor nos assiste com seu Espírito, nos dá a graça dos seus sacramentos e, portanto, se Ele nos escolheu, foi a sua misericórdia que nos escolheu, na sua misericórdia Ele nos elegeu, nos preparou e agora nos envia. Essa é a certeza do Evangelho e da festa do apóstolo de hoje, São Mateus. Que tenhamos assim a oportunidade de tirar um tempo para agradecer a vocação que o Senhor nos escolheu. De repente saímos assim de uma lama, né, de uma sujeira, de uma vida tão desordenada. Ali o Senhor olhou com a misericórdia e nos chamou, como chamou a Mateus, a Madalena, a tantos que viviam uma vida longe dele e de repente mudaram, se converteram e começaram a viver uma vida muito perto de Jesus. Que possamos permanecer do lado dele, grudado a ele, ofertando a nossa vida como fez o evangelista e apóstolo São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.